o que fica nesse momento é a questão da alíquota, desses interesses que vão estar no Congresso Nacional. Quer dizer, vai estar ali nos a principal decisão do Congresso Nacional, as decisões que dizem respeito à alíquota e, portanto, no final das contas, a definição dos regimes especiais. Porque o tamanho dessa alíquota vai dizer a que veio essa reforma. Se é uma reforma que ajuda o país a crescer mais, ou se vai ser um fardo, né? Vai ser um fardo. Isso é crucial mesmo, tá? Porque ajuda a corrigir as distorções que o sistema atual criou. Você pode corrigir algumas, como a gente já falou que ele vai, mas pode criar outras que punir excessivamente quem não teve o benefício da entrada. Exatamente. Se você partir da premissa que todo mundo estaria no mesmo balde, todo mundo tinha que pagar exatamente a mesma alíquota, lá seria menor. Só que acontece, existem realmente produtos que são essenciais, né? Existe o critério da seletividade em função da essencialidade. Isso aí orienta muito o IPI no modelo atual. Então o que acontece? Você também não pode jogar uma alíquota de referência gigante e onerar principalmente a camada mais pobre, né? Isso é uma coisa chamada, ele conhece com certeza, o efeito regressivo na economia. Você tributar mais pesadamente quem tem menos renda. Então a ideia aqui que é, por isso você tem o cashback, quando você tem a aquisição de produtos da cesta básica, é garantida a restituição do imposto à população de baixa renda que arcou com ele, né, economicamente, né? A ideia é você ter uma calibragem para produtos que são realmente relevantes e o restante você colocar dentro do mesmo bote. Só que acontece, você tem um jogo político gigante lá dentro. De novo, na teoria é uma beleza, o princípio acho que é aceito por todo mundo. Sim. Agora a prática, quando a gente define o que é cesta básica, como ele estava falando. A picanha. Entra a cerveja também? Entra a cerveja, picanha. Ou, por exemplo, as bebidas açucaradas. Você tem uma determinada gama de produtos que, na verdade, são só açúcar, que causam até diabetes infantil, hoje, que a gente tem uma crise de doenças por conta de excesso de peso e até crise com esse tipo de coisa. Por que isso merece estar incluído na cesta básica como algo essencial? Então, porque você privilegia o interesse econômico além do interesse jurídico, né? Exato. O que acontece? No final das contas, todo mundo quer pagar o mínimo possível. Só que acontece, se todo mundo pagar o mínimo possível, a conta não fecha. Então o que acontece? Se trata de uma alíquota básica. Aí ganha quem chora mais, né? Quem pode chorar mais. Exatamente. Aí você tem a política, você tem os lobistas lá que vão querer fazer o quê? Regime especial para os setores de interesse. Acaba passando no Congresso, você reduz a carga aqui. Só que você aumenta o buraco, né, da arrecadação. Então você vai ter que transferir carga para outros. Quem não tem benefício em geral que dança nessa brincadeira. Vai ter que pagar uma alíquota mais pesada. Aí o que acontece? Existe um ditado, até para encerrar, de um jurista francês que falava que a tributação é a arte de você depenar a galinha sem fazer ela gritar. Você vai deprimer a população na fé, esse é o termo, a tradução em francês, né? Então o que acontece? O fisco ele também não pode depenar o contribuinte, pode esfolar a contribuição, ele grita, né? Daí quando ele grita, o que vai acontecer? Ele vai sonegar, ele vai dar um jeito de escapar da tributação. Então o ideal é você tributá-lo até uma medida que ele suporte. A tributação ela não pode ser um fardo intransponível na vida da pessoa física. Porque no final das contas, se você faz também essa carga tão alta, impede o crescimento econômico. Exato. Daí vai na contramão, né? Não que a gente não tenha uma longa lista de ações ao longo da nossa querida história econômica brasileira, de coisas que a gente não faça que impeçam o crescimento econômico. Exato. Então, não me surpreenderia. Mas esse é um problema. Seria, na verdade, algo bastante alinhado com a nossa história. Mas a reforma, se tiver uma alíquota descalibrada, vai ser uma pedra no sapato do crescimento. E, de novo, o Bernard Api, ele parte da premissa que a reforma vai trazer crescimento. Ele tinha como limite, vamos pegar esse número, se eu não me engano, 20... O limite que ele imaginava... De alíquota. 26,5, 27,5. 27,5. Ele tinha como limite, agora, quando ele bolou a reforma. O que me chamou a atenção é essa expectativa de crescimento otimista de 2,5. A gente tá mal, né, cara? Exato. Otimista 2,5 de crescimento. 3,5, se me engano. 2,5 acho que é o razoável aí, né? Só que o que acontece? Ele tá partindo, né? Até virar a chave e migrar completamente para o princípio do destino no horizonte de 50 anos. Né? E daí você vai ter a reforma tributária vigindo na sua interesse. Você vai ter IBS, CBS, tudo no destino.
E nesses 50 anos você vai ter esse período de compensação para aqueles que perderem a arrecadação, vão ter os fundos, vai ter o FNDR, vai ter o fundo para, no caso, compensar quem perdeu o incentivo fiscal, mas aí a pergunta que se faz é, será que durante 50 anos vai ter como compensar todo mundo que perdeu e mais? Será que em 50 anos o Brasil vai ter um crescimento uniforme em todos os níveis federativos para que cada um consiga adquirir mais? Que no princípio do destino o que acontece? Para você ter uma fatia maior do repasse do IBS, você tem que consumir mais. Então você tem que ter poder aquisitivo para você comprar bens e serviços. Quanto mais bens e serviços você compra, você mais repasse vai ter. Caímos na história de sempre, que é o crescimento empossado. Exato. Vale aqui um comentário antes de terminar, que é o seguinte: a reforma não eliminou, como você bem colocou, os determinados privilégios que a gente tem aí no nosso regime, por exemplo, as zonas francas, os regimes especiais, os simples, que estão nesse conjunto de... Já vi colega seu falou que vai ter chamado gasto, indenização da economia. Todo mundo vai virar simples. Todo mundo vai querer para os simples pequenininhos, né? Eles vão querer, aí vai acontecer, vai colocar a família inteira, cada um... E uma microempresa. Você vai ter milhões de microempresas para poder escapar, porque esse regime de simples ele foi mantido. Então tem gente que vai fazer das tripas coração. Os tais dos gastos tributários, né? Que nas contas atualizadas ali são hoje mais de 600 bilhões de reais, 6% do PIB. É muito reforma, não, obviamente, para conseguir ser aprovada, dados os lobbies que esses setores de fato têm, que são fortíssimos no Congresso, se preferiu, foi correto para poder passar a reforma, se preservar isso. Mas em algum momento isso vai ter que ser. Mas vai estourar uma hora. O gasto público, outra coisa que ninguém fala, o Brasil tem que tentar reduzir custo. O custo brasileiro é gigantesco, assim, não há uma arrecadação que... A despesa, você diz. Despesa. Tá até uma agenda hoje que está se falando bastante, que o Haddad vem tentando viabilizar, que é a tal da agenda de redução de gasto. Sabe-se lá o que vai sair disso. O problema é que ninguém quer perder, é esse que é o problema. Todo mundo quer arrecadar, ninguém quer perder privilégio nem benefício. Todo mundo quer torrar dinheiro. Então não fecha conta nunca. A economista vai explicar melhor que eu. Não tem como você fazer isso. Você tem que fazer ajuste. Né? Bem, então a pauta é ficar de olho nos lobbies que estão brigando para chegar a essa alíquota. O tamanho dessa alíquota vai determinar o sucesso, o legado dessa reforma. Dessa reforma, inclusive se ela impulsiona ou não o crescimento. Mas se não der, vai ter... Até o meu chefe Eduardo fala que vai ter a reforma da reforma. Né? Ele fala que até esse negócio rodar direito vai ter que fazer calibragem, vai ter que fazer ajuste. Porque toda essa reforma ela foi pensada com base em estudo econométrico teórico, estimativa futura, que ninguém sabe o que vai acontecer, ainda mais num universo, num horizonte de 50 anos. E na prática a teoria é outra, né? Na prática é muito... assim, é um assunto bastante complexo, dá pano para manga de ficar aqui dias falando, mas enfim, em suma é isso.